Conforme a gente tinha comentado com vocês, nessa semana do horror aí ia sair alguns vídeos, né? Bom, quando a gente fala de horror, como vocês viram aí, não sei se já saiu, se vai sair, mas, bom, a gente não fala somente sobre coisas supersticiosas, coisas sobrenaturais, a gente envolve com assassinatos, né? Um pouco de suspense talvez, né? E a gente tem que falar sobre as barbaridades que foram cometidas pelo próprio ser humano, visto por muitos séculos. E essas barbaridades, né? Digamos assim, né, seria, né, conveniente falar sobre Maledictus, que foi um livro que, né, foi responsável por levar milhares de mulheres à tortura, à fogueira. Então, né, eu acho que seria um livro bem coerente para essa semana, né. Talvez até com um vídeo informativo, né, acho que principalmente por isso, né, para vocês terem noção de como foram as coisas no passado, das coisas que aconteceram, das barbaridades, né, enfim, a gente veio falar sobre Malleus Maleficarum nesse vlog. A Glaucia já leu até página 65, eu também, então é um diário de leitura, é um livro de estudo, não tem como eu dar spoiler no livro de estudo, beleza? Não tem como, né, Glaucia? Pelo amor de Deus. Ele não é um livro de ficção. Apesar de que o autor viaja tanto, que às vezes você fala, meu Deus do céu, isso aqui é uma fantasia. Não, peraí. Eu até marquei com uma cor diferente aqui, ó, laranjinha. Até aqui firmamos nossas opiniões absolutamente sem preconceitos e abstemos de juízos apressados ou irrefletidos, sem nos afastarmos dos ensinamentos e dos escritos dos santos. Sem preconceitos. Sem preconceitos. Sem preconceitos. Tá, você julga uma pessoa por bruxaria, uma mulher, principalmente não tem preconceito nenhum. Não certo? É preconceito. Porque a mulher talvez tivesse alguma deficiência, ou talvez porque o cara, a mãe dela é impotente, né, e bom, ela foi condenada porque a mãe dela é impotente, então... Impotência, de acordo com as informações desses dois seres aqui, é coisa do diabo, é espírito maligno. A gente tá falando no linguajar do povão, coisa do diabo. Tem uma introdução bem legal que não foi feita pelos indivíduos que escreveram esse livro aqui. Então vamos até citar no começo aqui a introdução da Rosemary Muraro, né, que ela fala aqui principalmente, ó, sobre alguns grupos da África Central e da Indonésia, os maoris e os pigmeus bosnianos, em que a mulher, nessa cultura, uma cultura antiga, até nos tempos de hoje, né, elas eram interpretadas como símbolo, né, um símbolo a ser preservado, certo, um símbolo da fertilidade, e inclusive eles fazem até menção à serpente e tal. E nesses grupos, as mulheres governavam junto aos homens, sabe? Elas tinham um status igualmente, né? O que aconteceu no decorrer dos anos? A mulher foi, né? E na nossa cultura, pelo menos, né? Ela foi, né? Perdendo. E o que aconteceu? A nossa cultura se tornou uma cultura patriarcal. Então, é uma reflexão interessante no começo desse livro. Por quê? Porque ele mostra o antes, o depois, e até nessa introdução ela faz uma reflexão do agora. Sobre agora que elas estão tendo algum direito e estão alcançando alguma coisa. É um livro para você poder ficar chateado, para você ficar bravo com... Revoltado, na verdade. Muito revoltado. Eu não li nem 100 páginas do livro e acho que se eu tivesse esses dois caras na minha frente, não sei, acho que eu avançaria pra cima deles. Porque quanta ignorância. É um absurdo eles escreverem esse livro, eu acho um absurdo. E eles ainda vêm falar que não tem preconceito nenhum. Não tem preconceito nenhum, por motivos bestas. E ele escreve que pessoas que não concordam com as coisas que ele acredita deve pagar da mesma forma que as mulheres, as bruxas pagam. Porque você não pode ser ignorante, você não pode não saber, você tem que saber e tem que concordar com as ideias dele. Senão você também tem que pagar por isso. É um livro assim, com bastante curiosidade, principalmente na introdução, que ele até cita aqui, as mulheres, elas foram as primeiras os antropólogos, né, chegaram nesse consenso que as mulheres foram as primeiras a descobrirem os ciclos da natureza devido à menstruação, né, inclusive, né, os ciclos menstruais. Então, beleza, partindo da introdução, vamos falar sobre essa merda aqui. Né? Na verdade, a Glaucia até estava comigo que vai ter uma dificuldade imensa poder avaliar esse livro, para dar nota para esse livro, e eu acho que eu também, né, porque vamos considerar o trabalho em si, vamos considerar o livro em si como uma obra, eu acho que não merecia nada pela função que ela teve, certo? Mas estou lendo como um livro de estudo, eu também não vou saber como classificar esse livro, muito difícil. Como um livro histórico, assim, a gente encontra várias referências que
em muitos livros que a gente lê por aí. Muitos mesmo. A gente já encontrou em 2 que a gente tá lendo. Se a gente for basear no conceito dele, que ele aplicou na vida real... É difícil você pegar e falar assim, nossa, que obra magnífica, que obra legal, nossa, que livro construtivo. Não tem como você falar isso. A gente tem que ler ele como uma forma de aprender sobre as merdas que a gente fez no passado e não repeti-las. Estou lendo esse livro agora, juntamente com Crepúsculo e junto com Lady Killer. São 3 livros que eu tô lendo no momento. E hoje eu tava comentando com a Glaucia sobre... como que é o nome daquele personagem lá? Carlyle. 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 Eu quero falar Carlyle. Pessoal, Então... Carlyle. É porque ele não assistiu o filme pra ver a pronúncia. Carlyle. Então, eles citam esse... Deixa eu ver quanto tempo lá tá. Bom, dá pra falar ainda. Porque o Carlyle, ele era um dos inquisidores. Era um dos inquisidores antigamente. E então ele já... Na história fictícia de Crepúsculo, ele era um inquisidor. Isso. Certo? Então, beleza. Se ele era um inquisidor, antes dele se tornar o vampiro que ele se tornou, ele fazia parte dessa turminha aqui, né? Então... Ele já sabe o que ele fazia. Enfim, por mais que o livro de Crepúsculo seja muito ruim, tá? Que é o que eu tô achando. Paciência, Mikael, respira e bola pra frente. A gente tem que ler pra poder falar mal depois. Tem um estudo, certo? Pra poder fazer essas citações, poder colocar esse tipo de referência. É uma coisa bem óbvia, né? A Inquisição está presente em muitas coisas. Foi uma coisa que perdurou por centenas de anos, né? É uma tragédia tão imensa que eu acho que... Quantas vítimas tiveram, né? Quantas vítimas? Não vai ser esquecido isso. Então vamos voltar. Lá no Lady Killers também tem referência à Inquisição. Certo, Glaucia? Tem. Fala aí pro pessoal. Tem de uma cena que eu até comentei com o Mikael, que eles afirmam, tem aqui no Maleus também, eles afirmam que os assassinos que cometem os assassinatos, o corpo, quando tá próximo da pessoa que o assassinou, se esvai em sangue. Literalmente, se esvai em sangue. Certo, E a gente leu o caso de uma serial killer aqui, que aconteceu justamente isso. Ela matava várias pessoas e eles exumaram o corpo para tentar provar de que tinha sido ela mesmo que assassinou. Dessa mesma forma que eu falei, eles fizeram ela tocar no corpo e do nada o corpo começou a se esvair em sangue. O corpo certo. Já morto. E se vocês quiserem ver qual foi essa personagem aqui, deixa eu falar pra vocês qual que é. Não, mas dá pra ver aqui, peraí, rapidão. Acho que é antes das Gêmeas, eu acho que é Elizabeth Ridgey. Qual que é a página? 81. Sim, pessoal, página 81, livro da Lady Killer. Elizabeth Ridgey. Pode dar que vocês vão ver. Santa Diabólica. Não tá exatamente na página 81, vocês vão ter que ler aqui que é nesse capítulo que vai estar. Nesse caso. Então é isso, pessoal, é um pouco da nossa consideração desse livro, daqui a pouco a gente volta a falar mais. Alguma coisa? Vamos passar um pouco mais de nervoso com esse livro. Bora lá. Eu fico me perguntando se eu seria considerado um bruxo, assim como a serpente na época matricêntica era considerada o símbolo da fertilidade, né? Uma divindade. Né? Imagina só eu vivendo numa época como aquela. Não, todo mundo seria bruxo. Pelos conceitos desses caras aí do Maleus, todo mundo seria. Hoje em dia ninguém se salvaria, viu? É interessante você pensar sobre o ponto de vista que as pessoas que usavam ervas para poder, né, evitar filhos, né, como métodos contraceptivos, eles eram considerados homicidas, né? Não é bem homicida. É um pecado, homicida, sim. Eles devem receber a mesma punição de homicida. Está lá no livro. Você fica lendo esses livros, assim, você vendo umas coisas que... não pelo fato de eles considerar dessa forma, né? Esse idiota aqui é bobo mesmo, hein? Só que mais pelo fato deles afirmar tudo isso, sabe? Não ser aberto a sugestões, a ser aberto a questionamentos sobre... Será que eu estou certo realmente pensando dessa forma? Será que as coisas realmente são assim? Entendeu? E é muito ridículo. Você vai lendo e vai ficando revoltado, né, com as ideias dos indivíduos. A Glaucia já falou que esse livro aqui vai ser a Nova Cabana, né? Vai ser a Nova Cabana, porque por mais que ele seja um livro muito assim... Ele é rico de informações, só que ele é tipo assim, ele é informativo a partir do ponto de vista desses caras, das ideologias dele. E a gente vê, não tem como ler esse livro sem achar a maioria das coisas, 99% absurdas. É demais. O idiota tá entrando dentro da minha camiseta. Pra vocês terem uma ideia do que esses caras falam, eles falam de... quando uma prostituta planta alguma coisa, uma planta, né? Uma oliveira, no caso, o exemplo que ele usou aqui, não dá frutos. Por quê? Porque eles
são os grandes poderosos que têm a liberdade de apontar e julgar todo mundo no livro, né? Sim. Na cabeça deles, as prostitutas são pecadoras, enfim, e pecadores não têm bênção, não tem nada, então por isso que as coisas não vai pra frente. Agora, se uma virgem plantar, seja o que for, o negócio prospera. É um livro que em muitos momentos ele vai sendo um pouco repetitivo. Ele é repetitivo, né, Glaucia? Não tem como falar que... Ele repete os termos várias vezes pra tentar convencer. Sabe quando você tá martelando lá, você tá domesticando? Então, é mais ou menos essa situação. E principalmente no que se diz respeito aos íncubos e os súcubos. Tá com medo dela? Ah, mas se ela fazer igual aquele dia com você... O que ela fez aquele dia comigo? Pô, a Glaucia, eu tive que guardar a cobra ali, porque a Glaucia tá com um pouquinho de medo. O coração até saltou agora. Só porque ela deu um bote esses dias aqui em mim, mas... Ela não alcançou porque ela tava longe, mas ela fez assim. Eu assustei ela, coitada. Acontece, né? Bom, pessoal, é um livro extremamente sobre religião, então a gente vai falar um pouquinho sobre como que eles pensavam, o que eles pregavam naquela época, né? Eles falavam, a Glaucia deixou uma marcação aqui sobre transmissão de pecado, certo? No caso, aqui a Glaucia marcou um e eu acabei marcando o outro. Que tem duas formas de você transmitir seu pecado, né, Glaucia? Qual foi que você marcou? Se você pratica o pecado... isso automaticamente vai recair sobre seus filhos vão pagar os seus pecados. Mesmo eles tendo cometido ou não. E seus escravos também, né? E tudo, e por aí vai. E eles falam que a outra forma de pecado por transmissão é quando a gente tem um governante. e esse governante é o que o povo merece. De certa forma, é a coisa que eu mais concordei, né? Porque se você vota num cara que, né? A gente vive muito isso, né? Então, se você vota num cara que, né? Você vê que não vai ser um bom governante e tal, você merece o que esse governante vai fazer. Então, ponto. E quem não vota, paga. De certa forma, a única coisa que, né? Talvez faça algum sentido é isso, mas não do ponto de vista do pecado, tá? Do ponto de vista de você pegar uma situação com as suas próprias mãos. Tem problema que a gente pega com a mão, né? Então... Aí você tem que arcar. Uma coisa que eu falei também. Tudo isso envolve bruxaria, porque tudo é culpa das mulheres. Tudo que a gente tá falando aqui, no fundo, ele vai relacionar a bruxaria, certo? E a Glaucia até tá comentando que esse livro tem uma carga de ódio muito grande, né, Glaucia? É verdade. Você vai lendo e você vai percebendo que o cara ele tem assim, um ódio. É um ódio aquilo lá. E é voltado para as mulheres. Porque qual foi o momento que ele pegou e ele se referiu aos bruxos? Você viu uma vez? Ele fala que os bruxos já cometem homem e mulher, só que os homens é a minoria, só que em momento algum ele dá exemplos, dá casos de bruxos homens. Sempre as mulheres. Sempre. E teve até um momento que eu até mostrei pro Miquel. Eu falei, olha, Miquel, olha a palavra baixa que ele usou nesse livro pra poder... Eu devia ter marcado, eu esqueci, né? Pra destilar o ódio dele, sabe? Ele humilha as pessoas mesmo, as mulheres, no caso, ele humilha. Gente, é uma carga pesada. A gente não consegue ler muito tempo esse livro. Você vai lendo e você vai falando assim, esse cara aqui realmente não gostava disso. É um livro pesado, é um livro forte, você tem que pegar e ler ele devagar, com calma. Porque pelo que ele fala, nenhuma mulher se salva, porque nenhum ser humano é perfeito, tanto o homem quanto a mulher. Só que na época eu acho que a mulher não podia... E ele pega trechos da Bíblia, distorce tudo e ele tá certo. Como é que você falou agora há pouco pra mim? Subentende-se que... ele pega o trecho da Bíblia e ele fala, subentende-se que... Então, aí da cabeça dele, ele explica. E tem umas coisas que a gente vê que não bate com o trecho da Bíblia. Sabe, que não bate, que ele interpretou, mas não é aquilo que a Bíblia estava querendo dizer, porque é muito óbvio da gente que lê, sabe, tipo assim, mas não tá batendo com o trecho que ele falou, porque ele torce aquilo. E uma situação interessante peraí, deixa eu pegar o livro, é que eu tô lendo, juntamente com ele, Lady Killers, e eu até marquei aqui algum trecho aqui para poder falar, que no caso seria o conto da Alice Keith Taylor. Eu já fiz uma relação de Lady Killers com ele na parte anterior do vlog, e eu vou fazer de novo, certo? Que ela é a feiticeira de Kilkenny. Vou ler um trecho para vocês de Lady Killer. A mulher que esteve no centro do primeiro julgamento legítimo por bruxaria na Europa pode, na verdade, ter sido a primeira assassina em série documentada no continente. Mas as acusações teatrais lançadas contra ela, dormir com demônios, cozinhar os cérebros de crianças não batizadas, que é justamente o que fala aqui. Então... Rapidamente buscaram seus verdadeiros crimes. A dama Alice Kittler foi uma quadrúpla sedutora de maridos, uma alquimista social, destemida e uma inimiga poderosa. E por aí vai, bom. Eles falam de crianças estarem enfeitiçadas. Ele fala de coisa de matar bebê. Gente, é uma coisa absurda, sabe? Uma pessoa que não tem amor no coração. E a gente volta aqui um pouquinho antes do livro Madeusa Modificada, que foi escrito em 1434. Vamos lá, eu vou ler esse trecho para vocês, Lady Killers. Página 208, se vocês quiserem acompanhar, tá?
O último capítulo aqui embaixo. O Papa, à época, João 22, era um homem paranoico. Ele havia se convencido de que seus inimigos estavam constantemente tentando assassiná-lo por meio de meios sombrios e encantatórios, enviando-lhe um demônio aprisionado dentro de um anel, derretendo minúsculas efígies de cera feitas à imagem de seu corpo, e assim por diante. No dia 27 de fevereiro de 1318, vejam bem, ele publicou a primeira importante bula papal contra a bruxaria. Não se afirmava oficialmente que as bruxas eram hereges, mas na época em que a bula foi escrita, a correlação entre ambas estava completamente formada na doutrina da igreja. Vocês veem aí a relação entre tudo que você está lendo aqui em Malditos Unificaram e aqui em Lead Killers, certo? Então, bom, é muito presente isso em todos os livros que você lê, que retrata esse período dos anos 1300 a 1600, 1700, até Outlander, certo? Que já é um pouco assim mais recente, né? 1700 e pouco. Não sei se chegou essa parte. É que eu li uma folha mais que você, até onde a gente parou. Que as bruxas se comunicavam por sonhos. Eu vi isso daí. Então, né? Que elas se compactuavam por sonhos. Prova isso, pelo amor de Cristo! Não, eles falavam que elas lançavam encantamento nas pessoas, que as pessoas não visualizavam as pessoas, visualizavam animais. Lembra disso? Gente, é umas coisas muito absurdas. É muito absurdo. Enfim, pessoal, eu acho que é isso por enquanto, né? É que tem tanta coisa pra falar. Enfim, é isso por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com mais atualização pra vocês. Fala galera, viemos aqui terminar o vlog disso daqui, que nem um livro é, né, Glaucia? Não sei, eu acho que é uma heresia chamar isso aqui de livro. Bom. Mas enfim, é nossa opinião pessoal, mas não consigo imaginar pessoas que podem concordar com as coisas que são abordadas nesse livro. Bom, então vamos lá. Bom, a gente fez uma brincadeira aqui, mas a gente não pode desmerecer o livro como livro, beleza. A história tá aí, a cagada foi feita, tudo na merda foi feita e não adianta você pegar e jogar pra debaixo do tapete. É um livro pra ser lido, pra ser estudado, pra ser discutido. Relata acontecimentos que aconteceram. Obviamente, relata acontecimentos que aconteceram. Não, mas, tipo assim, tragédias inumanas, monstruosas, que pode passar centenas de anos que acho que nunca vai ser esquecido. Enquanto esse hábito da leitura houver aí, as pessoas usarem ele para poder aprender os erros do passado, não fazer as merdas que fizeram no futuro, estamos aí. Que esse livro sirva de lição para nunca agir dessa forma. Sobre alguns comentários que tem que fazer aqui para vocês, finalizando. A Glaucia até falou assim, não sei se a gente falou que o livro é dividido em 3 partes e tal. Então, eu acho que eu tinha comentado já, certo, sobre isso. Mas está aí de novo, né, o comentário que a última parte, no caso, que a gente leu foi sobre como você inquisi-las, como você condená-las, as mulheres, né? As mulheres que eram catalogadas como bruxas, né? Mas existem 2 tipos de julgamento. Tem esse julgamento eclesiástico e o julgamento civil. Deixa eu confirmar aqui, gente. É porque é muita informação, só pra mim não falar besteira. Enquanto a Glaucia procura aqui... É o julgamento judicial, eclesiástico e civil. Aí tem caso que é um, é outro, é os dois, ali enche uma linguiça, é muita coisa. O livro é bem repetitivo, né? A gente agora, pra finalizar, eu posso falar porque ele entra em um monte de vezes no mesmo assunto e repete de novo. E quando você fala assim, pronto, repete de novo, repete. Até casos, ele teve um caso que ele contou aqui, ele contou 2 vezes. Eu falei, mas eu já li lá atrás. Agora, eu não sei se foi proposital, ou não sei se é pra enfiar o negócio na nossa cabeça, sabe? Inclusive, uma situação que achei interessante foi os testemunhos, né, que eles deram de... Né, vamos comprovar que a gente está falando aqui aconteceu realmente. Aconteceu em tal lugar, em tal capela, só que eu não vou contar o nome do padre, eu não vou contar o nome das pessoas, mas aconteceu. Vejam bem. A minha palavra é a palavra da verdade, acreditem. Isso. Aconteceu lá, e eu não posso falar para não poder denegrir a imagem de tal pessoa lá, mas aconteceu. É tão falso quanto... Bom, eu não vou falar. Micael. Se controle. Tem coisas que não se falam. As pessoas não conseguem aceitar a verdade. Aí ele fala que os inquisidores não podem trabalhar sozinhos, tem que estar acompanhado de algum religioso, clérigo, padre, enfim, tem que estar acompanhado. E nem o padre sozinho, quando eles vão fazer julgamento de bruxa. Pra que isso?
A justiça Enfim, vai ser feita de qualquer isso forma. não pode, tem que ir os dois juntos, é regra. Enfim, pessoal, a gente terminou o livro. Eu tô indignado, sim. A gente vai assistir daqui a pouco um documentário sobre esse livro. Não deu pra assistir antes. Porque, né? A gente tinha que finalizar logo, porque tá na semana, a gente tem que Tá liberar na o semana tempo. Isso. Tá na semana de soltar o vídeo já e agora tem que editar. Então acabou que foi um pouco na correria esse finalzinho de livro. É porque esse livro ele é muito denso, ele tem umas 500 páginas, a leitura dele é cansativa, gente, é cansativa. E eu tava lendo esses dias e ainda comentei com o Miquel, porque essa palavra existe? Aí ele falou, não, essa palavra é antiga, não se usa mais. E a tradução do livro, assim, é interessante que, tipo assim, eles não tiraram isso, eles não usaram, né, palavras atuais, eles mantiveram alguns termos Tem coisa que nem antigos. tem, né, como fazer. Então, aí eu fui pesquisar, nem achei, sabe? Porque é antigo termo. Então, às vezes você tá lendo assim, você fica até um pouco assim, sabe? Confuso, às vezes tem que voltar a ler pra você entender. Sem dizer que o tempo de você ler 20 páginas desse livro, você consegue ler 60 páginas de um livro de literatura normal. É um livro que a gente não tinha que ler correndo pra vir falar merda pra vocês. Na verdade, a gente nem falou muita coisa também. Não tem como você pegar e falar muita coisa. Cara, é tão repetitivo. Nossa, aquela parte dos íncubos, das mulheres, das bruxas copularem com os demônios. Ele repete. Aí ele falando sobre os demônios pegarem um sêmen de humano, né? E usar depois pra poder criar um ser perverso. Então, ai, cara. Gente, ele é muito fantasioso nesse livro. Muito que a gente, hoje em dia... É porque assim, vocês podem falar, mas na época deles, né, era diferente. Hoje em dia, a credulidade é outra, né? A gente entende isso. Eu entendo isso, só que, gente, tem como não ler esse livro e você não ficar revoltado, não tem. Por esse motivo, eu acho que é fundamental a existência da ciência, da contestação de fatos. Eu compreendo que a falta de informação, a falta de conhecimento remetia, né, as pessoas a pensarem em algo sobrenatural, pensar no pior, mas, cara, eu agradeço a ciência por ter aberto a mente das pessoas, ter mostrado a verdade. Agora falam também agora sobre a questão da lepra. Eles falam que todas as doenças são acometidas através da bruxaria. Claro, antes disso tem a permissão de Deus. Cara, eu fico pensando em Deus lá com um papelzinho assim, falando assim, ó, bruxa, essa aqui você pode pegar e acometer essa doença e essa aqui não. Peraí, essa aqui, peraí. De novo, essa lepra aqui pode acometer. Não, essa daqui... Então, fica a recomendação pra vocês de qualquer forma, eu acho que é um livro válido. Sim, porque vai ajudar muito vai ajudar muito em outros livros que vocês leem. É cansativo. Isso, e principalmente pra isso. Se você gosta de ler livros históricos, que tratam um pouco desse tema de bruxa e tipo assim, eu gosto de ler livros da Idade Média. Bom, tá aí uma indicação que vai servir como leitura complementar pra vocês. Vocês viram, inclusive, eu lendo Lady Killers e fazendo um monte de comparativo. Então não é só em Lady Killers. E olha que Lady Killers nem tem, sabe, tanto vínculo assim. E tinha muitos aspectos presentes. Muitos livros históricos vai ser de uma forma diferente. Quando a gente for ler. Inquisição, bruxa, igreja, tudo, medicina, tudo comandado. Porque tá tudo interligado, né? Até direito. Até direito, tudo. Leia com a mente aberta, porque é um livro bem ultrapassado. A gente vê, né, o quanto mudou. E se vocês forem ler esse livro, eu não vou fazer críticas idiotas, não. Pelo amor de Odin, tá? Eu vi umas críticas em qualquer lugar, cara. Em qualquer lugar. O que o pessoal falou? Ai, cara. Não fala o que o pessoal falou. A pessoa pega um livro desse já sabendo sobre o que fala, sobre a época que foi escrito. E, sabe, faz umas críticas que assim... Você mesclando isso? Eu quero saber se vocês ficaram curiosos pra ler. Porque vontade, é difícil a gente ter vontade de ler um livro desse, né? Mas eu quero saber se vocês ficaram curiosos, gente. O que vocês acharam dessas nossas impressões, assim? Isso, eu quero saber também. Quero conversar. Vou deixar o link aqui. Não sei se vai ter dessa edição do Miquel, mas tem outra edição, tá? Caso, por acaso, vocês interessarem, compre pelo link da Amazon pra ajudar a gente. Pode ser que você não ache essa aqui, porque eu comprei a última que tinha. Mas assim, vai que voltou, né? Mas a gente tinha comprado a última na Amazon quando veio mesmo. Vou deixar nossas redes sociais também, pra a gente conversar por lá. E eu tô esperando vocês pra gente conversar aqui embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. O que vocês pensam, o que vocês acham. Com respeito, tá? Igual o Miquel falou também, sem... Não tem por que faltar com respeito. Não foi eu que escrevi o livro. E até o último vídeo amanhã do Veda do Horror. É isso aí, galera.